Então, bom dia, né, a todos, a todas e a todos. Eu sou Rosângela Lira, né? Vou fazer aqui minha autodescrição, né? Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos longos, com as mechas loiras. Estou com uma camisa que ela é um pouco assim rosa, né? Que a gente vai falar desse tema do Outubro Rosa, apesar de já estamos em novembro, mas foi devido às datas, a incompatibilidade de datas, né? Disponível. E estou com uma blusa rosa, né? Com alguns desenhos assim, né? Um colar com um coração que tem uma rosa dentro. E uso óculos. E hoje, né? Eu estou como presidente do CDF. E como eu estou presidente do CDF, eu estou pela SEDUC, mas hoje eu não estou lotada na SEDUC, eu estou lotada no CREAES, que é um centro de referência em educação e atendimento especializado do Ceará, que fica no bairro de Fátima. E, primeiro, quero ser grata aqui a todos, a equipe do CDF, né, na pessoa da secretária executiva, a Vládia, e todas da equipe, né, a Grazi, a Cláudia, a Renata e a Evilânia, por esse esforço aí de ter... A gente está fazendo esse momento, né, e todos os outros também. A todos os conselheiros e conselheiras que estão aqui, membros consultivos da OAB e da Assembleia, né, e grata também pelo apoio da COPID, né, que elas vêm nos dando no nome da pessoa Mi Lopes e a Vina Leite, né? Temos o Lucas, a Gislana, né? Hoje a gente conta com a Central de Libras, né? Interpretação de Libras, na pessoa da Ellen, que está aqui nesse momento. Na verdade, o meu sinal em Libras é esse aqui. Meu sinal em Libras é esse aqui. E sempre que a gente tem um momento desse, né, já que a gente está falando de pessoas com deficiência, a gente sempre traz aqui a audiodescrição, né, e também a questão da interpretação de Libras. E hoje também tem a Janiele, né, vai ser a Ellen, então sou muito grata aqui pelo apoio que vocês têm nos dado. E agradecer também, né, a secretária da Secretaria de Saúde, né, em nome das fala, se apresenta, mas ela é ativista social, feminista, administradora hospitalar, servidora pública da saúde, coordenadora da CDSUS, que é Comissão da Diversidade de Sujeitos do SUS, especialista em terceiro setor, coordenadora do movimento Outubro Rosa do Ceará, né? Idealizadora e coordenadora do movimento Março Lilás. Então, é bom que a gente vai aprofundar esse assunto hoje, um pouco esse assunto hoje, e mais se você puder falar, Valério, o que é esse Março Lilás, para a gente pelo menos ficar sabendo o que é, né? E também vamos ter a presença da Janaína Baracho, né? Que é a coordenadora do eixo Acolhe Lua, na Associação Lua Rosa. E a Janaína vai falar um pouco a história dela, né? Pouco tempo, porque ela está no trabalho e ela tem um tempo reduzido aí para falar alguma coisa da vida pessoal dela, nesse momento do Outubro Rosa, né? E aí, então, eu peço que a Valéria possa nos trazer aí algumas palavras que possam nos trazer esclarecimentos, nos trazer conforto também, né? Nos trazer, assim, palavras que nos alertem, né? Que possam nos deixar bem alertas para esse momento, tá bom? Então, primeiramente, também quero ser muito grata por ter aceito esse convite, muito grata mesmo. E todas as pessoas que estão aqui, amigos, amigas, pessoas da família que estão aqui também, eu quero ser bem grata e espero que todos aproveitem esse momento. Então, com a palavra, a Valéria Mendonça. Se você puder fazer sua autodescrição, Valéria, por favor. Tranquilo. Então, bom dia a todas, a todos e a todes. Cumprindo o nosso rito também, enquanto Conselho Estadual de Saúde, nós temos a atitude inclusiva de sempre fazer a autodescrição. Eu sou uma mulher parda,
eu tenho um cabelo que está um pouco grisalho, porque nesse outubro não deu nem tempo de pintar, né? Estou com a blusa já estou com a blusa azul aqui por conta de hoje. Esse é o terceiro programa do dia, né? Hoje a gente falou de Novembro Azul, 8 da manhã, falamos agora às 9 também. E aí, apesar de não estar no rosa, mas o rosa está em mim, todo mundo sabe que até o nosso slogan, né? Ele é a nossa luta é todo dia. Eu estou aqui, ao fundo aqui, eu estou no estúdio do Sindicato Mova-se, onde a gente tem por isso vocês estão vendo essa coisa esponjada aqui preta, porque nós estamos no estúdio onde a gente tem um programa semanal, Saúde para Todos. Esse todos com arroba, para garantir saúde inclusiva, né? Uso óculos, enfim. Nesse bate-papo de hoje, eu primeiro queria parabenizar a iniciativa do SEDEF, né? Agradecer o convite, dizer da nossa relação com esse sindicato, não, com esse conselho, e da nossa boa relação com as pessoas com deficiência que têm feito a diferença no nosso Estado, do ponto de vista luta pelas políticas públicas, né? De forma muito especial aqui o Franzé, a Fatinha, a Arnete, a Gislana, vários aqui que eu não quero esquecer, dizer que estão todos aqui no nosso imaginário de luta e que a gente tem certeza que pode contar. Parabenizar a Rosângela pela condução aí dos trabalhos e iniciativas como essa, apesar de não ser no outubro, a gente tem que realmente ter a ciência que a luta é todo dia, que apesar de não ser em outubro, nosso compromisso do Movimento Outubro Rosa Ceará, que agora em 2022 realizou a sua 14ª edição, né? E já foi totalmente conectada com os 15 anos, que se dará em 2023, né? Já reconhecer aqui a importância da nossa outra companheira que está aqui para falar do movimento, no caso aí a Associação Lua Rosa, né? Que tem sido um espaço também de fala e de importância nesse contexto todo. O Movimento Outubro Rosa Ceará ele é estruturado num tripé forte de valorização do protagonismo das vitoriosas, né? Que todo mundo já sabe que são as mulheres que tiveram ou estão passando pelo câncer de mama. O ativismo consciente e responsável, que é esse que a gente faz enquanto ativista, garantindo uma advocacy ostensiva em relação às políticas públicas, né? E também a questão do envolvimento das profissionais de saúde. Como você já me apresentou, o meu maior título que eu gosto de me identificar socialmente é como ativista social. E aí, no Outubro Rosa, meu lugar de fala aqui nesse espaço é como ativista, apesar de ser servidora da Secretaria Estadual de Saúde, do Núcleo de Oncologia, agora cedida para o mundo sindical, né? Onde eu estou aqui lutando pela saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras. Dizer, Rosângela e as demais pessoas que estão conosco aqui, que estão nos ouvindo aí, que nos ouvirão futuramente. Dizer que a questão do compromisso com a saúde inclusiva é uma coisa que deve ser garantida. Afinal de contas, nós estamos num país onde a saúde é um direito constitucional, um direito humano e um direito social. Então, saúde inclusiva não é... Eu fico muito irritada quando as pessoas tratam a questão da saúde inclusiva como questão de caixinhas. Não se trata de caixinhas, se trata de dar atenção às especificidades que cada sujeito de direito à saúde tem, seja do ponto de vista geracional, aí a gente traz a questão da saúde da juventude, da pessoa idosa, que nós vamos focar aqui hoje, é a questão das mulheres, homens, se for do ponto de vista territorial e construção social, a gente tem que se reportar à população quilombola, indígena, povo negro, povo cigano, povo em situação de rua, povo em situação de privação de liberdade, enfim. Quando se fala de saúde inclusiva, essa fala tem que ecoar fortemente para todas, todos e todes, lembrando que essa questão do todes, já que nós estamos num ambiente didático de controle social, o todes não é mera linguagem neutra, não. Nós estamos num estado... Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Eu estou. Estamos, né? Sim. Nós estamos num estado, quando a gente diz todas, todos e todes, nós fazemos valer no sentido amplo que nós queremos alcançar todos os sujeitos. Porque nós estamos num estado que ousou criar
como política governamental, né, um Ceará para todos. Então, foi uma decisão de governo, né? Foi uma decisão pontual que a gente tem que fazer valer. Esse todos não, há uma relutância em usar, os mais conservadores acham que isso é uma deformação da língua portuguesa, que isso não existe, que o todos contempla. Não, a afirmação de uma política inclusiva que possa alcançar todos os sujeitos. Então, em relação à pessoa com deficiência, há uma resistência. Nós, inclusive, quando a gente assumiu o compromisso de ser 100% inclusivo, enquanto movimento organizado aqui no nosso estado, esse nosso formato de fazer o ano inteiro, de ser estruturado com eixos de atuação, metodologia, desenvolvimento de tecnologias sociais, nos deixou numa condição de movimento social consistente e que hoje se expressa como o maior movimento pela saúde no nosso estado. E aí, se você imaginar que esse movimento está sendo usado nacionalmente para inspirar o Outubro Rosa Brasil, a gente pode ousar dizer, sem nenhuma vaidade, que o movimento Outubro Rosa Ceará ele tem sido um maior movimento organizado pela saúde da mulher do Brasil. Então, a gente faz isso para quê? Quando a gente fortalece isso? Para dizer que essa luta vale a pena, que 14 anos que a gente registra de luta, de conquistas, de desafios, ela se mantém viva. E aí, quando a gente está discutindo aqui um segmento, um extrato da população, que é a população idosa, a gente traz uma coisa de senso bem prático. Nós temos no país, e no Outubro Rosa, todo ano, desde 2008, quando a lei foi homologada, a Lei 11.664, que diz que toda mulher tem direito a fazer mamografia de rastreamento a partir dos 40 anos, a lei é clara, ela não disse, ela tem só se for assim, se for assim. Não, a partir dos 40 anos, toda mulher brasileira tem direito a fazer essa mamografia. O que é que acontece na prática? Nós temos essa lei e que nós, Movimento Outubro Rosa Ceará, defendemos, orientadas pela Sociedade Brasileira de Mastologia, que se fundamenta no cenário epidemiológico de cada vez a doença está chegando mais cedo. Então, 40 anos, daqui a pouco nós vamos ter que lutar para que a lei seja garantida com menos idade ainda. Mas que bom que seja a partir dos 40 e a gente faça valer. Qual é nosso imbróglio todo Outubro Rosa? Tem a Sociedade Brasileira que defende a partir dos 40, aí a mulher idosa está dentro, que é a partir dos 40. Se ela tiver 70, ela tem direito. Se ela tiver 80, ela tem direito. Se ela tiver 60, ela tem direito. Então, todo Outubro Rosa tem essa confusão, porque a Sociedade Brasileira defende a partir dos 40 anos e o INCA, que é o nosso Instituto Nacional do Câncer, preconiza a partir dos 50. Ora, aí você fica, uma parte dos médicos defendendo a partir de 50, outra a partir de 40, e em pleno Outubro Rosa você tem que estar toda hora incidindo nos postos, nos equipamentos de saúde, para garantir que essa pessoa que chegue lá para solicitar seu exame, sua consulta com o mastologista e, posteriormente, sua mamografia, fica essa resistência no pedir. E na mulher idosa, nós agora, nesse Outubro Rosa, como nós temos o Outubro Rosa mais 60, nós tivemos vários relatos de mulheres nas nossas rodas de conversa, mulheres com 65 anos, com 70 anos, que foram tentar fazer essa mamografia e foram quase convencidas a não querer fazer. Não precisa não, se lá atrás não fez... Quer dizer, quando é um direito, né? Essa mulher quer se cuidar, talvez lá atrás ela nem teve a possibilidade de fazer regularmente ano a ano, ou a cada 2 anos, e agora ela se tocou, ela quer fazer, ela se tocou do ponto de vista consciência sanitária, de necessidade de fazer o exame, e ela é cerceada. Ela é quase convencida de não querer fazer. Então, todo ano a gente tem essa discussão, nós continuamos defendendo a partir dos 40 anos, até porque eu fui gerente administrativo do CRIO, Centro Regional Integrado de Oncologia, fui quase 10 anos dessa função lá, e já naquela época eu via que as mulheres estavam chegando com menos de 30 anos, e agora está demais. A Associação Lua Rosa que prove isso, que é verdade. Tem mulheres com menos de 30 anos de idade, com menos de 40, que foram acometidas pela doença. Então, não justifica a gente querer
limitar uma lei que diz que a partir dos 40 você tem direito, e todas as discussões de caráter sanitário que tivessem sido feitas antes de homologar a lei. Porque, uma vez tendo a lei, a gente vai correr atrás e vai fazer valer. Isso aí, para nós, do Movimento Outubro Rosa Ceará, é indiscutível, porque se tem uma coisa que nós fazemos valer, é o advocacy ostensivo. Então, se existe uma lei que garante a partir dos 40 anos, a partir de 40 anos tem que ser garantido. Ou então, tenha uma coragem de revogar a lei, ou então façam alguma coisa. Não pode você ter duas leis, uma lei do INCA dizendo que é a partir dos 50 e outra lei dizendo que é a partir dos 40. Então, essa questão tem que ser diluída. Nesse Outubro Rosa, especialmente, nós assumimos um compromisso, e foi até oportuno a gente estar aqui agora, que eu já convido vocês para se integrarem nessa. Nós vamos realizar agora o segundo consenso de gestão em oncologia, onde a gente vai trazer essa questão do acesso à mulher com mais de 60 anos à questão da mamografia, porque tem sido uma relutância nos equipamentos de saúde. Elas têm que quase que implorar para ter a requisição garantida, quando, na verdade, o a partir de 40 daria direito simples, sumário de fazer isso aí. Então, é uma questão bem importante que eu queria trazer logo de pronto para vocês. Era isso aí. E já eu queria ver como é que vocês vão direcionar aqui a nossa conversa, se eu posso ir falando do ponto de vista do movimento, se tem um tempo, ou se eu paro e vocês vão intervindo, como é que vocês querem fazer isso? Valéria, você pode falando, né? Inclusive, a questão de que como é que essas pessoas pode ter mais facilidade para fazer esses exames, né? Quais são esses direitos, como é que ela pode recorrer se houver alguma coisa de impedimento. E aí, depois a gente pode abrir para perguntas, né? Acho que dá para você falar aí mais uns 10 minutos nesse ponto mais específico, inclusive do autoexame, né? Se você puder falar alguma coisa assim. Exatamente. Tá bom? Ok, tranquilo. Apesar da minha formação ser administração hospitalar, mas eu estou há mais de 20 anos na área da oncologia, então já ouvi muito, já fui muito instruída, já participei de muita oficina. Então, nessa questão do autocuidado, o que a gente costuma dizer a gente tem esse movimento, o Movimento Outubro Rosa, ele se estrutura nesse tripé que eu lhe falei, né? Protagonismo das vitoriosas, ativismo consciente e envolvimento profissional dos profissionais de saúde, mas nós temos os eixos de atuação, que é o estímulo à participação popular, a educação popular em saúde, que é fundamental num país onde a educação é muito precária, né? Não estamos aqui dando como exemplo o Ceará, mas, em termos geral, a educação popular em saúde é um negócio... Em pleno 2022, as pessoas ainda pensam que o câncer é contagioso, o que é inadmissível, né? A gente pensar ainda que tem pessoas que pensam isso, e a gente pensa que isso é a pessoa lá do interior, não é gente da capital também. Então, assim, a gente costuma dizer que os eixos de atuação nossa, educação popular em saúde, estímulo à participação popular, advocacy, intersetorialidade na prática, estímulo à hábito saudável e tudo mais, mas a conversa inicial é dizer que a saúde começa em cada um. Não adianta a gente querer lutar para o poder público garantir saúde, o plano de saúde garantir, as empresas garantir. A saúde começa em você, em mim, em nós. Porque não há como você querer reivindicar uma coisa que inicialmente é papel seu. Por exemplo, esse termo autocuidado, ele apareceu, até 2011, a gente usava muito o autoexame. Todo mundo lembra, né? Que a gente o pessoal da profissional de saúde, nós ativistas, nas palestras a gente incentivava muito essa questão do autoexame e os demais cuidados. Só que em 2011, o Brasil entrou num plano chamado Plano Nacional de Enfrentamento das DCNTs, que são doenças crônicas não transmissíveis, grupo epidemiológico que o câncer faz parte dele. Então, em 2011, foi a primeira vez que apareceu o termo autocuidado. E nesse autocuidado compreende o autoexame, a alimentação saudável, atividade física, daí a nossa alerta permanente da questão do que a Organização Mundial de Saúde diz, né? Os 30 minutos de atividade física impedem até... Sistemático, né? 30 minutos por dia, 5 vezes por semana.
pode impedir em até 30% a incidência de qualquer tipo de câncer, né, em qualquer fase da vida. E se todo mundo incorporar uma informação dessa, todo mundo vai caminhar, vai fazer o que for, vai remar, como as meninas aí da Associação Lua Rosa, vai andar de bike, vai correr, vai fazer o que for, mas vai mexer o corpo, né, na perspectiva de promoção de saúde. Então, em 2011 foi agregada essa questão do autocuidado, e de lá para cá a gente tem centrado muito, assim, a gente estimula o autocuidado, dá um incentivo à participação popular para o alcance de políticas públicas e faz a formação sociopolítica, essa é fundamental para que a gente consiga garantir as políticas públicas como direito. Porque aqui eu podia, inclusive, eu não sei se eu mandei para você, Rosane, e vocês aí do SEDEF, posso mandar, e já está nas redes sociais alardeada aí, a nossa Carta Rosa, a Carta do Compromisso, que eu acho que foi o maior produto social que o Outubro Rosa já produziu, o Movimento Outubro Rosa Ceará produziu, que são 60 propostas, parece muito, mas não é, é um condensado, é um compilado desses 14 anos de luta, né? Esses 14 anos de luta, eu vou fazer até um resgate aqui, uma timeline aqui bem consciente. O Outubro Rosa no Brasil, ele vem desde 2005 através da FEMAMA. Mundialmente, todo mundo sabe que foi em 1990, lá na década de 90, 1990 e pouco, lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, ele chegou com força em 2005, 2006, né? Aqui no Ceará, a primeira edição foi em 2009, onde eu estava lá na gerência do CRIO e era indignada porque nós não fazíamos esse grande movimento aqui e começamos a nos mobilizar. A nossa Associação Amigos do CRIO, que era a Só CRIO, que a gente tinha acabado de criar, que hoje é a nossa casa, né? O pessoal do ICC com a Casa Vida, a Associação Toque de Vida, que é a mais antiga do estado do Ceará, que vai fazer 30 anos ano que vem, né? Que é a associação lá da Associação Toque de Vida, a Associação Rosa Viva, né? O Grupo AMAR, que era da doutora Yunai Escócia, uma querida que não está mais conosco, mas que é uma referência para nós de luta. Então, todo esse pessoal se juntou e nós fizemos, em 2009, só na capital, em 2010 a gente fez avançando para a região metropolitana, em 2011 nós criamos o Mapa Rosa, o Mapa do Compromisso, uma parceria com o COSEMES, para avançar no interior, e hoje nós estamos presentes nos 183 municípios, fora Fortaleza, né? Em 2012, nós começamos a consolidar tudo isso. Em 2013, houve uma decisão de um grupo de pessoas que estavam nessa construção inicial, que achavam que o nosso formato que a gente fazia era muito abrangente, que estava criando um volume muito grande, e desejaram criar um formato diferente, e assim fizeram. E nós continuamos, enquanto movimento social, nesse formato que foi criado desde sempre. E hoje tem vários Outubro Rosas que Fortaleza realiza, né? Cada instituição tem a sua forma de fazer, e nós prosseguimos de 2009 até aqui, daí completamos 14 anos esse ano, no compromisso. Primeiro, de ser 100% inclusivo, disso nós não abrimos mão. Segundo, nós não somos ligados a serviço nenhum, não estamos ligados nem à CRIO, nem à ICC, nem à Curadar, nem a ninguém, nós somos um movimento social. Terceiro, nós não somos bancados pela Secretaria de Saúde. Alguns pensam que a Secretaria de Saúde é quem realiza o Outubro Rosa. Não é. O movimento Outubro Rosa do Ceará, ele é um movimento social. Ele tem a Secretaria de Saúde do Estado como parceira, a Secretaria Municipal, a OAB, a Assembleia Legislativa, o Conselho Municipal. Tem muitos parceiros institucionais. Tem os serviços também, que são parceiros, porque as mulheres se tratam lá, né? É normal a relação, mas o movimento se mantém como movimento social. Então, o formato que a gente assumiu pode ser 100% inclusivo. A gente faz Outubro Rosa quilombola dentro do quilombo. A gente faz Outubro Rosa indígena na aldeia. A gente faz Outubro Rosa povo de terreiro no terreiro, como fizemos no ano passado. E agora estamos sendo convidadas para fazer de novo, né? Fizemos Outubro Rosa agora lá na Reserva Pitaguari, semana passada, lá em Maracanaú. Vamos para o quilombo lá em Nazaré, em Itapipoca, agora, assim que a agenda permitir. População em situação de rua, fazendo uma busca ativa dessa mulher na rua, que é lá que ela está. Então, a gente defende o Outubro Rosa que seja 100% inclusivo, que seja abrangente do ponto de vista geográfico, e nesse sentido é que a gente tem levado essa discussão muito a séria. Por exemplo, vocês aqui do mundo da mulher, da pessoa idosa,
Nós temos que focar, e eu quero sair dessa conversa daqui, eu queria que conversar não adianta mais. A gente já, visibilidade nós já temos. Depois que a gente tiver a nossa conversa concluída aqui hoje, a gente tem que sair com encaminhamento. O encaminhamento é que o Conselho da Pessoa Idosa demande para a Secretaria de Saúde Estadual. A Gislana entende muito bem disso, que já esteve nessa empreitada conosco. Inclusive, a Gislana, nós conseguimos, numa Conferência Livre de Mulheres, nós produzimos o primeiro formulário em braille, e a gente quer agora, nessa nossa edição da Cartilha Rosa, que está sendo reeditada, que ela saia com a... Eu tive até uma reunião com a Virna aí também, houve esse compromisso da gente fazer uma formação para as pessoas, né, idosas em geral, e pessoas, e saúde inclusiva em geral, pessoas com deficiência e tudo mais. Por que eu cito sempre a Gislana? Porque é do segmento da pessoa com deficiência, mas é uma pessoa de alta consciência de saúde inclusiva. Então, a gente fez, naquele momento, aquele formulário em braille, queremos fazer essa cartilha, e graças à Gislana, nós realizamos, por 2 anos esse ano, infelizmente, nossa agenda furou aqui, eu tenho até que voltar a fazer, um Outubro Rosa que a gente faz com as mulheres cegas, Movimento de Mulheres Cegas do Brasil e de Baixa Visão. É um evento, para mim, foi um formato muito inovador, eu nunca tinha participado do nosso material ser todo colocado de forma inclusiva e ser demandado delas para nós e de nós para elas, foi muito rico isso, né? Então, quando a gente fala disso aqui tudo, eu estou tentando mostrar a vocês o compromisso da questão da saúde inclusiva como um direito. A gente aqui está fazendo a roda de conversa como ativistas, né? Mas, obviamente, que isso, a nossa conversa aqui, Rosângela, poderá gerar uma demanda importante do Conselho para que, por exemplo, que o município de Fortaleza e a Secretaria de Saúde do Estado possa garantir uma forma dessas mulheres com mais de 60 terem sua mamografia garantida sem tanto estresse, sem ter que provar, ter que falar até com o Papa para conseguir. Não pode. Não pode continuar sendo assim. Não é a partir dos 40 anos? Então, se a mulher tem 60 anos e quer fazer, qual o problema? Qual é o impedimento disso? É porque não precisa, porque se o câncer é uma doença prevalente da velhice, a partir da meia-idade, como é que a mulher com 60 anos que quer fazer essa mamografia tem que ter essa resistência todinha? O que eu até concordo é que a abordagem, eu não sou médica, mas eu tenho entendimento, portanto, ouvir e ser mulher, eu até concordo que deve ter algumas condições que realmente a mama da mulher de 70 anos tem sua formação física, né? Anatômica diferenciada, tudo bem que isso seja observado, mas não que isso seja um impeditivo se ela desejar fazer uma mamografia, porque aí já vai ferir um direito que ela teria que fazer. Então, eu acho que a gente pode estar discutindo isso aí. E, para encerrar, para concluir aqui essa primeira etapa da nossa conversa, eu acho que o movimento ele fica nesse compromisso o ano inteiro, como o nosso slogan diz, a nossa luta é todo dia. E, nesse ano, o lema desse ano que nós escolhemos, todo ano o movimento escolhe um lema de acordo com o cenário de saúde que se vive, né? Então, nós escolhemos, foi validado nas redes sociais, o lema de 2022 foi: saúde é um direito, 2 pontos. Faça a sua parte e exija. Quando esse faça a sua parte é devolvendo o compromisso do autocuidado para cada pessoa. Não adianta eu querer saúde pública lá fora se eu não fizer minimamente a minha parte. Aí, se eu quiser fazer a minha parte e não tiver acesso, aí é outra questão. Mas, minimamente, eu tenho que observar minhas condições de regularidade de exames, de alimentação saudável, de atividade física. E isso aqui a gente rebate toda hora, que essa questão da alimentação saudável, as pessoas sempre querem trazer a questão do poder econômico, né? É como se só pudesse se alimentar bem quem tivesse dinheiro. A gente sabe que o dinheiro facilita muito, mas a gente sabe também que muita coisa da alimentação é opcional. Eu sempre digo nas nossas palestras de escola, a juízas que a gente fez agora na palestra, os mesmos R$5 que eu como uma coxinha gordurosa, eu posso comer uma fruta. Então, a opção é minha. Mesmo R$5 que eu tomo um suco, eu tomo um refrigerante. Então, a opção é minha.
Então, são coisas desse tipo que a gente fala, e dizer que o nosso compromisso com saúde inclusiva, seja como conselheira estadual, seja como servidora da Secretaria Estadual de Saúde, seja como ativista, que é o meu lugar de fala aqui, ele é permanente. E quando você pergunta assim, se as mulheres tiverem dificuldade, onde é que elas procuram? Rosângela, onde nós temos ido, nós temos disponibilizado não só nossas redes sociais, o @movimento Outubro Rosa Ceará, como o meu próprio telefone, que ele é de domínio público mesmo, sem nenhum problema. Por quê? Porque até A gente pode colocar aí no chat, né, para as pessoas colocar pegarem. no chat. Ele é um telefone que a gente sempre está dando retorno, porque as pessoas estão angustiadas em querer saber uma coisa ou outra. E ao final, quando a gente voltar nas considerações finais, a gente diz como é que a gente pode encaminhar toda essa conversa para que gere, de fato, na prática, mais saúde para o nosso povo, e especialmente para a nossa população idosa, né? Obrigada. Valéria, mas tu pode nos falar um pouco assim, como é que está essa questão da falta de acessibilidade, né? Quando uma pessoa, um cadeirante, uma pessoa que usa cadeira de rodas, por algum impedimento ou algum tipo de deficiência física, como é que elas conseguem fazer essa mamografia? Porque o que a gente escuta é essa falta de acessibilidade, né? Já existe algum que tenha essa acessibilidade? Na verdade, com certeza, na verdade, essa fala forte de falta de... Os mamógrafos, até 10 anos atrás, eles eram mamógrafo de bandeja fixa, né? Não era regulável. Eu lembro que quando a gente foi inaugurar o Hospital da Mulher, aquele equipamento que a gente lutou quando ele ainda estava no barro, como feminista, nós estivemos lá no terreno ainda, né? Lá em 2000, imaginando o terreno, 2004 tal. Até a inauguração, a Maria da Penha deu o depoimento lá, porque lá no Hospital da Mulher houve uma aquisição de um mamógrafo inclusivo, ou seja, ele tem bandeja regulável. A própria Maria da Penha deu a declaração dela da dificuldade que ela, Maria da Penha, tinha para fazer o exame, porque o mamógrafo ele não era regulável a bandeja, e para ela fazer tinha que suspender a cadeira de roda ou colocar um suporte na mama dela, daqueles catálogos de telefone. Eu sempre dou esse exemplo, porque para mim foi muito forte, né? Por ser uma pessoa pública e disse da dificuldade dela. Então, naquele momento, a gente colocou placas que até hoje estão lá, dizendo esse hospital se compromete com a saúde inclusiva das mulheres. Então, de lá para cá, as mulheres dizendo fazendo esse lamento, né? Os radiologistas e o pessoal técnico justificando que realmente não dava para fazer todo aquele trabalho todo para ter acesso. A indústria, ouvindo isso tudo, ela começou a produzir mamógrafos inclusivos, que são esses de bandeja regulável. Que hoje os mamógrafos modernos, inclusive das nossas 19 policlínicas estaduais, além de ser digitais, eles são mamógrafos reguláveis. Então, aquela mulher cadeirante, aquela dificuldade, tem serviço que ainda continua antigo, que não é regulável. Mas a realidade hoje é bem outra. Os mamógrafos são modernos, reguláveis. Nós já temos agora outras demandas, que nós tivemos denúncia que lá no Prax, no anexo ali do Hospital Fernando Estava, tem um mamógrafo que está atendendo as mulheres, e aquela mulher de mama grande, a bandeja não suporta, causa mais dor ainda, porque tudo que aperta fica saindo fora da bandeja e aperta mais ainda, né? Então, a dificuldade que nós temos hoje em relação a mamógrafos inclusivos é menor, porque os mamógrafos modernos já estão nessa coisa de ser regulável, né? Nós estamos agora tentando que a indústria entenda e comece a ver essa questão da bandeja, né? Ser maior. Começamos a analisar também, e já tem chegando ao Brasil, são mais caros, mas já está chegando, mamógrafos que sejam menos indolor, né? Que possam causar menos dor. É uma tecnologia que, vamos dizer aqui que no Brasil todos já são assim, mas daqui a pouco isso vai ser uma realidade. E a gente costuma até rebater essa questão da dor, que aquela dor momentânea de minutos ali é infinitamente menor do que a dor de uma mastectomia, de perder sua mama e tudo mais. Mas em termos de acesso, do ponto de vista físico, dos mamógrafos inclusivos, é uma realidade isso. Hoje, agora tem serviços que ainda não são, viu? É verdade. Mas aí a gente já tem opções, né? Na nossa rede pública, que os nossos mamógrafos eles são digitais e são reguláveis, as bandejas. Então, isso é fato.
Ótimo. Aí a gente vai abrir agora para perguntas. Se vocês querem perguntar alguma coisa à Valéria, ou a gente ou escuta a Janaína, né? E aí logo após a gente vê para quem as perguntas. Pode ser feito assim também, né, Janaína? Que eu não sei como é que está seu tempo aí. Pode sim, se quiserem que eu fale agora, até melhor para mim. Então vamos lá. E Valéria, fica aí que a gente vai. Eu mesmo ainda tenho alguma pergunta para fazer. Tranquilo, eu estou aqui à disposição. É uma coisa somando a outra, né? Então. E aí, vocês que estão aí nos assistindo, né? Eu vi aqui que tem até Limoeiro do Norte, Forquilha, Viviane, legal. Fiquem à vontade, viu, para fazer perguntas, para que a gente possa repassar o máximo de informações a outras pessoas, né, que não estão tendo acesso a essa palestra tão legal, viu, Valéria? Muito bom, suas palavras aí. A da Janaína vem complementar. Muito bom mesmo, obrigada. Eu só absorvi tudo aqui que foi falado, muito conhecimento, já agradecendo por essa participação, né? Eu sou Janaína, vou fazer igual a você, sou de pele branca, hoje meu cabelo está um pouco grisalho, depois que nasceu, ele nasceu naturalmente. Eu não estou de blusinha rosa, mas eu estou com o símbolo aqui da nossa causa, né, que nós ganhamos esse símbolozinho aqui em Brasília, nessa última viagem que a gente fez, para a Remar, como foi falado aqui, que a associação ela inclui as pacientes em algumas modalidades de esporte. Né? Eu tenho 49 anos, fiz agora recente essa semana, e participo da Associação Lua Rosa desde 2020, que foi a época que eu descobri o câncer de mama, né? Eu descobri aos 46 anos, em plena pandemia, e o tratamento foi todo pelo SUS, né? Eu não tenho plano de saúde, né? Logo fui encaminhada para a cirurgia, fui descoberta bem no início. Eu não fiz mastectomia, só fiz quadrante, e tirei uns linfonodos aqui da axila, né? 7 linfonodos. E aqui foi falado de pacientes PCD, né, que tem deficiências. Eu, particularmente, não fiquei com deficiência, mas o braço ele tem algumas limitações, né? Ele é um braço que ele funciona normalmente, eu trabalho normal com os 2 braços, mas ele tem um leve inchaço, ele fica dormente, né? Então, assim, algumas vezes isso incomoda, né? Mas que não me impede de fazer algumas atividades. Graças a Deus, assim, a gente tem pessoas que realmente elas ficam com essa dificuldade. A axila ela fica sensível, o braço ele fica sensível, você não consegue levantar o braço na totalidade, então é bem complicado para algumas mulheres. E quanto à questão da inclusão, quanto à questão do esporte, né, que a estava falando aí, é muito importante, porque hoje a gente vive um tempo que é tudo muito rápido, né? Quanto à questão, foi falado aí, de mulheres que bem jovens, elas já descobrem o câncer de mama. Na nossa associação tem mulheres que foram diagnosticadas com 24 anos, se eu não me engano, a mais nova foi com 24 anos. Então, assim, é 24, é 29, é 30, 35, é 40, 50, 60. Então, assim, como foi falado, o câncer hoje ele não tem uma idade para atingir. Né? Cada dia mais, mulheres mais jovens, elas descobrem e o diagnóstico precoce, as informações, o autocuidado, como também foi falado aqui, isso é muito importante. Isso gera um maior tempo de vida, né? Porque quanto mais cedo você descobre, mais rápido você cuida e mais rápido você passa por esse processo, apesar de que esse processo ainda dura uns 5 anos de acompanhamento. Eu estou com 2 anos de acompanhamento, né? Graças a Deus, tranquilos, né? O meu processo de tratamento ele foi um processo bem curto, bem rápido, e hoje a gente só desfruta de algumas coisas. A Associação Lua Rosa
ela foi para mim, ela foi um divisor de águas na minha vida, né? As meninas vieram para ajudar, para realmente somatizar com essas mulheres que muitas vezes estão lá no interior, lá em Iguatu, lá em Sobral, e elas têm esse contato conosco aqui da capital, que às vezes tem muito mais informações do que elas, né? Então, nós somos um grupo de mais de, se eu não me engano, é hoje, porque todo dia entra uma, duas, três, mas nós somos mais ou menos umas 200 mulheres, e todos os dias a gente coloca informes no grupo. A associação ela é formada de vários eixos, ela age na área da saúde, ela age na área cultural, ela age na área do esporte, ela age na área da religião, que na realidade é a fé, né? A gente tem um momento de fé ali, de falar um pouco de Deus para aquelas mulheres, porque é um tratamento muitas vezes tão dolorido, né, que as mulheres ali às vezes se encontram desistidas, e uma palavra de fé que você coloca na vida delas, isso dá um novo ânimo, né? A gente fala muito sobre autoestima, porque tem muitas que foram mastectomizadas, eu não fiz mastectomia, mas tem muitas que foram mastectomizadas, e a autoestima, nós que somos mulheres sabemos como é difícil, às vezes você está com, né, tem dias que a gente, mesmo normal, a gente nem se aguenta se olhar no espelho, né? Imagine uma pessoa que ela tirou a mama, que o cabelo caiu e elas não conseguem se olhar no espelho. Então, a gente trabalha muito isso também, a questão da autoestima, a questão de levar para o esporte. Hoje em dia, nós temos 50 mulheres, dentro dessas 200, nós somos 50 mulheres que fazem a canoagem, né? E tem senhoras, tem jovens, tem pessoas de mais de 60 anos que fazem canoagem na beira-mar conosco. E nós temos pedal, nós temos golfe, nós temos bote, nós temos corrida. Então, assim, tudo que nós podemos agregar na vida dessas mulheres, quanto à questão das suas debilidades, seja deficiências porque ficaram pós-câncer, ou seja, realmente trabalhando na autoestima, a gente busca fazer muito isso na vida dessas mulheres. Contribuir da melhor forma para que o pós, ele sim seja visto como muitas vezes, como foi falado aqui, antigamente, quando você ouviu uma pessoa falar que estava com câncer, parece que era uma declaração de morte, né? Fulano está com câncer, aí vai morrer. E hoje nós vemos que não é isso. O câncer, sim, tem cura, os tratamentos, eles avançaram, então, a qualidade de vida para as mulheres pós-câncer, ele aumentou muito, né? Então, assim, a Associação Lua Rosa, ela veio realmente para ajudar, como várias outras associações que tem aí, né? Mas veio realmente para ajudar o início, o meio e o fim dessas mulheres que passaram por esse tipo de situação, né? Quiserem perguntar mais alguma coisa, né? Janaína, como foi assim que que você descobriu, né? Como foi assim o processo? Sim. Em 2020 nós entramos na pandemia, né? Em março, como teve nessa época da pandemia, nós temos muitas mulheres dentro do nosso grupo que descobriram o diagnóstico na época da pandemia. E eu estava em casa, um domingo, passei a mão no seio, senti uma coisa diferente e fui atrás investigar, né? Na mesma semana eu fiz ultrassom e descobri que tinha um nódulo, fui no médico, fiz uma biópsia, eu acho que do dia que eu descobri que estava com um nódulo até o dia de realmente vir o diagnóstico, durou coisa assim de, creio que 1 mês. Foram feitos vários exames e tudo, e eu descobri. Acho que com 2 meses, mais ou menos, março, abril, maio, junho, eu já estava entrando na cirurgia. Nesse período de Covid foi bem complicado, porque a minha mãe, ela pegou Covid, a minha mãe, ela faleceu durante o meu tratamento, na realidade, antes de eu ir para a cirurgia. Eu fui para a cirurgia, ela tinha 20 dias que tinha falecido, né? Então, assim, para mim foi bem complicado, né? Ela tinha 74 anos, então, assim, foi um período bem difícil, porque além de eu estar cuidando, porque eu morava junto com ela, além de eu estar cuidando dela, ainda tinha que ir atrás dos exames, atrás de cirurgia, enfim. Foi bem
assim, bem caótico, né, esse período. Pois é, muita força, né? A Cláudia. A gente... Pode falar, Janaína. Pode falar. Não, eu ia só acrescentar o que você falou, porque, assim, realmente, esse ano de 2020 ficou marcado para muitas pessoas, né? Além de você ter de pessoas que realmente descobriram o diagnóstico de perdas, realmente foi bem complicado. E minha cirurgia ela foi adiada 3 vezes, porque uma vez que a pessoa do hospital ligou, perguntou se eu tinha tido contato com alguém, minha mãe estava doente. Aí depois eu estava doente, depois eu estava com sequela da doença. Só na próxima chamada pelo hospital foi que eu consegui fazer a cirurgia. Ainda teve tudo isso. A Cláudia, né? A Cláudia lá do CDF, nossa companheira aí de luta. Ela fez uma pergunta aí no chat. Pode falar aí, Vládia. Ou então, alguém quiser fazer alguma pergunta, pode ligar o microfone e fazer, tá certo? Eu poderia até responder aí, Rosângela, em relação à questão da ultrassom. Eu vi, ela colocou aí quanto à questão da ultrassom, né? Eu vou lhe falar da minha experiência. Quando eu descobri esse nódulo, há 6 meses atrás, né, eu descobri em março, em outubro eu tinha ido para os exames periódicos, a ginecologista, ela fez o toque dos seios, passou uma mamografia, e na mamografia não deu nada, né? Então, o que a gente tem entendido? Que esse exame, o ultrassom, ele vai mais em cima daquilo que o exame de imagem, né? Ele é bem preciso para... ele não é um está casado com o outro, não basta só fazer um, tem que fazer os dois. E a ultrassom é bem precisa em relação a isso, né? Porque ela já visualiza, ela já até diz a característica, ela diz até a classificação, porque quando eu fiz a ultrassom, fiz antes de fazer a mamografia, né? A ultrassom ela já deu a classificação do meu nódulo, né? Que foi BIHARD 5. O BIHARD, que os nódulos ele tem uma classificação de 0, se eu não me engano, até 6. Até 4 ele é suspeito, mais 5 ele é 95% de chance de já ser câncer. E realmente foi mesmo o meu caso, que foi já diagnosticado como um nódulo maligno, né? Um carcinoma. Pronto, Valéria, pode falar também. Grata aí, viu, Janaína? E eu estava vendo aqui no Limoeiro do Norte, né? Quem está aqui é a Arnete, menino. Bem-vinda, Arnete. Foi presidente do conselho, assim, uma parceirona. Gosto muito de você. Salve, viu? Não estava vendo que era você, não. Estava vendo só a metade da cabeça. Ai, tá. Bom dia, companheiras e companheiros, né? Que eu acredito que o Lucas está aqui na sala, né? Virgínia também está aqui, da Superintendência de Saúde Litoral Leste de Jaguaribe, ela está aqui também escutando, minha querida colega Virgínia. E é sempre um prazer, né, Valéria, a gente se encontrar aí nas estradas da vida e escutando aqui a fala da Janaína também, uma guerreira, né? E eu também quero aqui dizer para vocês que a nossa família, né, passou também um momento muito difícil com a minha sobrinha. Ela, com 25 anos, teve um câncer de útero. Mas ela passou 2 anos e fez o exame e, graças a Deus, está curada. Graças a Deus. Ela ainda está com a cabecinha pelada, né? Ela mora em Natal, Valéria. E aí a história dela, que para fazer o exame, ela fez uma campanha, então ela está muito conhecida, né? E aí agora ela está fazendo palestra lá na região ali de Natal, né? Falando sobre o Outubro Rosa, né, Valéria? Aí eles aproveitam, né? Aí ela Janaína, ela é uma pessoa assim de alto astral, ela nunca desistiu. Quando eu ligava para ela e ela dizia: tia, eu me inspiro na senhora, de mulher de Deus, olha, eu estou ainda numa cadeira de roda,
andando para cima e para baixo, e ela, a gente sabe, né, a doença, como é complexa, como é perigosa, mas graças a Deus ela venceu. Ela fez o exame, está com 2 semanas o PET scan, e aí, graças a Deus, ela está aí feliz. E eu estou feliz por estar aqui na sala, vendo aqui minha querida Valéria, a Rosângela, a Grazi, se eu não falar todo mundo, mas estou aqui. Estou aqui escutando, tá? Boa sorte para todos nós. Que bom, Anete, te ver aqui. Rosângela, eu gostaria só de complementar um pouco em relação a essa questão da ultrassom. Fica à vontade. É o seguinte, nós avançamos muito, inclusive eu fiquei lá no GEON durante 2 anos, o GEON todo mundo sabe a referência que é, né? É o Grupo de Educação e Estudos em Oncologia, que é o doutor Luiz Porto, o nosso querido doutor Paulo Vasques. Inclusive o GEON é uma SDM, né? Um Serviço de Diagnóstico em Mastologia, para além de um serviço de mastologia, a SDM é um serviço onde a mulher, entrando lá, ela tem um circuito todo completo. Se for ultrassom, ela vai fazer lá, biópsia, ela vai fazer lá, sonografia faz lá. Por isso é que o sistema incrementa em 60% o exame lá, em 60%. Por exemplo, a mamografia que é feita no serviço convencional é um X, e lá é 60% a mais, porque lá é um serviço completo. Então, nós lutamos muito pela essa questão da mamografia, desde a lei de 2008, né, Lei 11.664, só que o ultrassom sempre foi um gargalo, porque nós não temos serviços tão disponíveis como nós temos a mamografia. Mamografia, nós não temos dificuldade de mamógrafo, o que nós temos é dificuldade de acesso ao mastologista, e a enfermagem tem que ser respeitada para poder solicitar a mamografia, como a lei diz, a Lei 11.664, diz que a enfermagem também pode solicitar. Então, nós avançamos muito na mamografia e a ultrassom ficou aquém, né? Então, muitos nódulos, a gente sabe, como a Janaína acabou de falar, o caso dela, inclusive, né? Que muitos nódulos não são detectados na mamografia, apesar de que a mamografia continua sendo o método ouro para detecção precoce. É o método ainda mais indicado. Mas tem mulheres que realmente, pela idade, pelo formato da mama, questão de densidade e tudo mais, densidade mamográfica, não consegue ser detectado via... Isso eu ouvi já de muitos médicos, por isso que eu estou reproduzindo aqui fielmente o que eu tenho escutado nesses 20 e tantos anos, né? Tem mulheres que realmente precisariam, até as de menos de 40 anos, o indicado é que fosse uma ultrassom. Só que nós não temos o serviço de ultrassom tão amplo como nós temos de mamografia. Então, nossa luta agora é fazer valer, correr atrás que os serviços também tenham o serviço de ultrassonografia garantido. E, para além disso, a gente sabe que, se a gente for mesmo fazer um advocacy mais intenso, nós teríamos que já estar lutando por coisas que o SUS ainda não garante. Por exemplo, a Arnete falou em PET scan. PET scan não está disponível pelo SUS, que é uma coisa que, se a gente fosse falar de profilaxia, a gente ia entender que quem fizesse um PET scan ia detectar 5 anos antes, né, no mínimo, a incidência de ter um câncer futuro. Só que não está disponível no SUS. Aí vocês podem se perguntar assim, por que a gente não luta por isso? É aquela coisa, se nós não estamos garantindo nem o que nós temos que garantir aqui, não adiantaria a gente avançar para lá. Mas nada também nos afasta de desejar o melhor, o ideal. Nós queremos o real aqui, mas queremos sonhar e lutar pelo ideal. O ideal para nós seria ultrassom, quando necessário, ressonância magnética, quando necessário, a mamografia como um método ouro de total acessibilidade. A questão ontem eu ouvi, segunda-feira eu ouvi numa palestra do Dr. Elos, lá na HGF, já se fala em tomossíntese, que é um novo modelo para além da mamografia, se fala agora em tomossíntese. E ele diz que é uma coisa de baixo custo, mas mesmo sendo de baixo custo, não está disponível pelo SUS. Então, são coisas que é um eixo importante da gente fazer as nossas formações em saúde. Quando a gente fala de tecnologia em saúde, inclui tudo isso, os novos métodos, as novas drogas, os novos protocolos, enfim.
Mas a questão da ultrassom, hoje em Fortaleza, eu digo Fortaleza capital, e no Ceará todo não é diferente, nós temos dificuldade demais na questão de ultrassom. Então, a gente sabe que tem mulheres que precisariam estar fazendo a ultrassom e tem dificuldade. Por isso que a gente luta muito que os serviços convencionais de mastologia se transformem em SDM, Serviço de Diagnóstico em Mastologia, para ter o circuito completo, para, de repente, poder ter uma mamografia lá, ou uma ultrassom com estereotaxia, por exemplo, só tem o G1 fazendo. Até o IPC, que é da nossa rede estadual, que é o Instituto de Prevenção do Câncer, nosso, da rede estadual, tinha um aparelho com estereotaxia lá e não tem mais. Quer dizer, nossa própria rede não dispõe. Então, essa questão do ultrassom é um gargalo importante que a gente vai ter que focar nele, cobrar não é razoável que você tenha mamógrafos, tanto que nós temos, e não tem ultrassom, que é uma coisa que a gente sabe que a gente que defende a questão do olhar para a mulher a partir dos 40 anos, que a gente possa também disponibilizar ultrassom para alcançar essas mulheres com menos de 40, né? Então, essa questão da ultrassom toda vez é um imbróglio, né, que a gente tem que dar conta. E agora, a nossa programação, que continua desse mês de novembro todinho, nosso segundo consenso em gestão em oncologia, nós vamos trazer essa questão. Nós vamos fazer agora esse encontro internacional 2022 das Vitoriosas, que a gente quer lançar o nosso encontro 2023, que Fortaleza vai sediar o Encontro Internacional de Mulheres Vitoriosas, se Deus quiser, nos 15 anos do movimento 2023. Tudo isso que a gente não fez em outubro, por causa da agenda, a gente vai continuar no mês de novembro. Esse consenso de gestão é importantíssimo, que você traz o Ministério Público, traz a Secretaria Estadual de Saúde, traz o COSENES, traz as secretarias municipais, traz todo mundo para a garantia dessa política, né? Política pública em saúde. É isso aí. Viu? Obrigada. Rosângela, eu posso falar um pouco? Pode. Depois vamos ver se tem alguma pergunta, né? E eu também depois quero perguntar alguma coisa aqui a Valéria, a vocês que têm mais, assim, né? Até mais experiência do que eu mesmo. E aí eu estou querendo uma informação. Mas pode começar, Arnete. Não, eu vou falar que, como mulher com deficiência, né? E eu ouvi aí a fala da Valéria, antes de me identificar, e ela fala certo, né? Que no Ceará nós tínhamos o Hospital da Mulher, né, que realmente avançou, né, nas mamografias que dava direito uma mulher com deficiência fazer, né? As minhas mamografias, quando eu faço, é muito difícil, muito difícil mesmo, porque muitas vezes eu estou aqui em Limoeiro, né? Eu nunca cheguei aí no Hospital da Mulher. E ontem, né, eu vou até sair aqui um pouco, mas para poder todo mundo que esteja aqui na sala compreenda a dificuldade da mulher com deficiência, né, como qualquer outra pessoa com deficiência. A Valéria fala de que a gente ainda não conseguiu, né, Valéria, atingir o diagnóstico precoce, às vezes até por falta de informação, até por falta mesmo da população, né? Mamógrafo nós temos muito, como a Valéria diz, e tudo mais. E quando se trata da pessoa com deficiência, por exemplo, a mulher com deficiência, muitas vezes ela tem uma dificuldade bem maior do que qualquer outra mulher, né? Ela começa porque, por exemplo, se for uma cadeirante, eu vou falar da minha realidade, né? Muitas vezes ela não tem nenhuma cadeira que dê condição a ela a ir até o posto de saúde para agendar esse exame para poder chegar na especializada, porque aí também nós temos a dificuldade até da própria cadeira, tem a dificuldade das calçadas, das vias. Então, assim, a gente tem que agora, quando se fala de saúde inclusiva, né, Valéria? A gente tem que tratar dessa grande dificuldade de acesso das pessoas com deficiência e das mulheres com deficiência no diagnóstico, porque a gente é igual a qualquer outra mulher, né? A gente precisa fazer o exame, a gente precisa se proteger também,
E não é fácil. E para a mulher com deficiência, a importância dela detectar que ela não chegue a utilizar, né, o tratamento, que é o tratamento, como a Janaína sabe, é um tratamento doloroso. E aí você imagina para uma mulher que não tem a condição financeira, que não tem um transporte, Valéria, a usar aquele fluxo todo dia de chegada para fazer o exame. Então, como pessoa com deficiência, o que eu quero dizer é que nós precisamos, nós, pessoas com deficiência e familiares, porque nós precisamos das nossas famílias para chegarmos nos postos de saúde, na escola, no trabalho, em todo canto. A gente precisa de que, como a Janaína falou na fala dela, de estímulo, a gente precisa de autoestima para poder a gente realmente cuidar da nossa vida, da nossa situação. Ontem, por exemplo, eu estou aqui na Superintendência de Saúde trabalhando a política da pessoa com deficiência, e ontem nós fomos visitar, né, o CEL, que agora nós temos o acesso, né, Valéria, os CELs municipais, não é só mais aqueles regionais, vizinhas policlínicas. E aí a gente foi fazer uma visita para a gente olhar a acessibilidade, porque na portaria requer tudo aquilo. E aí a minha colega, que não é uma mulher com deficiência, a gente foi caminhando, porque aqui é próximo, e ela viu a dificuldade, eu na minha cadeira motorizada, no meio da rua, né, arriscando, Valéria, a ser atropelada, eu e ela, porque eu não poderia andar nas calçadas, né? E quando a gente chega lá, eu fiz a pergunta, quantas pessoas com deficiência é atendido, né, aqui? Porque agora a gente começa a ter número, né? E aí ela disse assim, não, até agora eu só veio um. Então, assim, eu estou fazendo essa comparação, Valéria, para poder a gente começar a articular, a incentivar essas famílias, que assim como a mamografia, a gente também precisa do dentista, a gente precisa de tudo. Então, eu acredito, Valéria, que 2022, a todos que estão aqui na sala, né, a Viviane, você mandou a net maravilhosa, obrigada. Então, assim, eu espero, sou esperançosa que 2023 venha com mais força, né, que as pessoas também se levantem, porque não é só o poder público que tem que fazer, somos uma parte de nós. Por exemplo, eu me amo, como eu costumo dizer, minhas colegas aqui, a Rosângela, muitos aqui me conhecem, a Grazi, né? Eu sou uma mulher que ninguém me bota para trás, né? Então, se eu tiver que ir, eu vou. Se eu não tiver que ir, eu não vou. Se eu tiver de 4 pés, eu vou de 4 pés. Se eu tiver de ir na cadeira motorizada, eu vou na motorizada. Mas nós temos que levar essa autoestima para os familiares, né? Das pessoas com deficiência. Nós temos que levar para as próprias pessoas com deficiência, porque nós temos sentimento, nós somos mulheres também vaidosas, como a Janaína falou, e é uma série de coisas que a gente também tem que trabalhar essas pessoas para poder a gente alcançar aí o grande avanço que é fazer a prevenção, que é usar o SUS como ele determina. Então, a minha fala é só mesmo para falar para vocês da dificuldade que é da vida da pessoa com deficiência, mas também nós somos iguais a todos, né? E precisamos ter esse estímulo, este amor próprio para poder a gente procurar os exames e procurar o atendimento que o SUS oferece, que o SUS é para todos. Era só essa fala, viu? Pode falar, Janaína. Grata, Nete. Eu queria também complementar quanto a essa questão aí dos exames, né, pelo SUS. Eu fiz todo o meu tratamento e hoje ainda sigo pelo SUS. Como eu falei que eu não tenho plano de saúde, é tudo pelo SUS. E a gente tem uma dificuldade muito grande eu falo em alguns, por exemplo, eu tive que fazer uma tomografia agora recente na minha última ida ao médico. Eu esperei, assim, mais de 30 dias. Às vezes você está precisando de um exame urgente, ali para entregar com 10, 15 dias no máximo,
E a gente tem uma dificuldade muito grande em relação a isso que foi falado aqui, quanto à questão da liberação dos exames, né? O exame, quanto essa questão de PET scan, meu Deus, nem se fala, ressonância, meu Deus, é muito difícil. E um paciente oncológico, ele precisa disso, porque às vezes existe ali algo, quando você leva os seus exames do médico, os exames periódicos, existe uma alteração de alguma coisa, por conta do histórico do câncer, às vezes não é nada, mas o médico precisa solicitar esse exame. Então, você tem que levar logo ao médico, e você não tem essa acessibilidade, uma coisa fácil para você conseguir fazer esse exame em tempo hábil para levar para o médico, né? E quanto à questão, voltando aqui à questão da mamografia, aqui foi se falado da questão que é dolorido, que é isso, que é aquilo, eu louvei aqui, assim, achei maravilhoso, quando ela falou que existe hoje, estão tentando, né, melhorar essa questão da mamografia para não doer tanto, né? Eu, particularmente, eu sempre digo para as meninas, antes de eu fazer minha primeira mamografia aos 40 anos, as pessoas dizem assim, mamografia é um exame que tu não vai aguentar, tu vai colocar teu seio ali, vai doer demais. Mas como a Valéria, né, falou que você perder um seio dói muito mais do que você fazer uma mamografia. Claro, evidente, lógico que isso é fato. Mas, assim, eu não acho tão dolorido como falaram. E o que acontece? Portanto, se falar que dói, tem muitas mulheres que elas têm medo. E isso retarda o diagnóstico. A mulher diz, não, eu não vou fazer porque eu tenho medo, vai lá amassar meu peito, o meu peito vai ficar flácido, vai doer o peito, vai isso, vai aquilo. Então, aí o que a mulher faz? Ela não vai fazer a mamografia. Eu conheço várias pessoas, eu vou não, porque dói meu peito, vai prejudicar o meu peito. Não. A gente tem que hoje, tentar passar para as mulheres a necessidade da mamografia, embora que doa. Como foi falado, reforço. É melhor doer na mamografia do que você perder o seu seio. Um tratamento oncológico, ele não é fácil em nada. Então, estar com os exames em dias, procurar ir ao médico, se exercitar, se alimentar bem, isso tudo é primordial, mas os seus exames, eles vão além, porque a gente tem casos de mulheres, a nossa associação, que elas eram mulheres bem ativas no esporte, se alimentavam bem, praticavam esporte 3, 4 vezes por semana, e mesmo assim, algumas tiveram câncer. Quando eu tive o câncer em 2020, eu vinha de... Claro que a gente fala isso ao longo da vida, né? Você não pode colocar por um prazo pequeno. Não, eu passei 2 anos me alimentando bem, ou fazendo exercício, e aí eu tive câncer depois, né? Mas, assim, é uma doença que, infelizmente, ela não vai saber se você é cadeirante, se você é cego, se você é rico, se você é pobre, se você está bem fisicamente ou não. Ela vai te pegar. O que é que precisa ser feito? Os exames, está sempre ali fazendo o autocuidado, como ela falou, né? Então, eu queria só falar isso mesmo, para acrescentar, né? Eu posso contribuir um pouco aí, Rosane? Dá tempo ainda? Não sei se a Rosane já está nos ouvindo. Está me ouvindo? Eu estou lhe ouvindo bem. Eu não sei se eu já posso falar ou se tem... Como é que está a ordem das falas, né? Posso falar, Rosângela, aí? Enfim, eu não vou continuar aqui na conversa da Janaína, né? A Rosângela não vem, então vamos nós, né? É o seguinte, eu super concordo com o que você falou. Inclusive, quando a gente falava muito de autoexame lá, o que se escuta dos médicos e das médicas é que houve muita doença camuflada naquele momento, porque a mulher fazia o autoexame, não achava nada, achava que estava, né, estava isenta da doença, a doença não estava lá. Mas o que se sabe é que
a doença estava lá e que a mamografia era que poderia dar conta de detectar isso precocemente. Isso é um ponto, isso é um fato, né? Essa questão do autoexame, quando ela era muito alardeada, acabou que ela não dava conta prontamente. Inclusive, o que foi dito esses dias lá pelo doutor Elvis, não adianta se iludir fazer o autoexame e esquecer o exame clínico propriamente dito lá no mastologista, né? Um exame de imagem, seja o que for. Isso também é uma coisa que a gente tem que deixar bem enfatizado. E uma coisa que você falou, Janaína, que a gente tem que cuidar muito, é a questão da jornada do paciente, a jornada do paciente oncológico. A jornada do paciente oncológico, ela é diferenciada do paciente não oncológico, né? Porque tudo tem uma urgência, tudo tem um tempo, tudo é uma coisa que não espera. Então, essa jornada do paciente oncológico, ela deve ser muito observada. Inclusive, na carta do usuário do SUS, quando não sei se você já teve acesso, essa carta, eu vou até colocar o link aqui para vocês, nessa carta do usuário do SUS, ela traz esse recorte e agora está sendo construído pelo Conselho Nacional de Saúde. E aqui no Ceará, teve algumas iniciativas já na Assembleia Legislativa, acho que a Fernanda Pessoa, a Augusta Brito e outros parlamentares se envolveram na construção do Estatuto da Pessoa com Câncer. Doutor Carlos Felipe, por que esse estatuto é importante? Porque esse estatuto ele vai ser um instrumento de controle social da política pública para que as pessoas tenham mais agilidade nessa jornada do paciente e da paciente oncológica, né? Então, isso faz toda a diferença que você está dizendo. Uma coisa é você, a qualquer momento, o paciente oncológico, homem ou mulher, de que tipologia de câncer for, é um estresse, porque começa que nós não temos a emergência oncológica. Eu tenho uma sobrinha uma sobrinha de 44 anos que está com câncer de mama, tem 2 anos. Ela fez uma mastectomia radical, né? Tirou as 2 mamas e ela optou por não reconstruir prontamente e tal, mas ela vive tendo uma coisinha ou outra e tudo preocupa, porque não tem emergência oncológica. Quando a gente sabe, eu fui plantonista do HGF 20 anos e eu sei, e até hoje não é diferente, não só lá, mas em qualquer lugar, a pessoa tem uma intercorrência, às vezes não é nem exatamente ligada ao câncer, é uma condição clínica convencional, mas quando ela relata que ela é uma paciente oncológica, as portas se fecham, porque ninguém quer receber aquela paciente, aquele paciente. E isso é uma coisa que nós temos que fazer uma advocacy forte nisso. 2 coisas a gente consignou agora nesse Outubro Rosa 2022, que está lá na carta, viu, Janaína? Na carta da Carta Rosa. Primeiro, a questão das emergências oncológicas, isso é fato. Segundo, os ambulatórios de câncer metastático, que também tem que ser uma realidade. Essa questão do câncer metastático é uma coisa que precisa ser construída, garantindo o hospital dia, garantindo as emergências oncológicas, garantindo tudo isso, e também a questão dos ambulatórios inclusivos, porque o ambulatório inclusivo ele vai dar uma possibilidade, inclusive nós estamos produzindo conteúdo para que o próprio GEON se transforme no primeiro ambulatório inclusivo do Brasil. O que é isso? É aquele ambulatório onde aquela população poderá ir lá. Agora mesmo, nós estamos no embate. A gente quer fazer, mais uma vez, Outubro Rosa lá dentro do presídio, mas a nossa frustração é que, quando chega lá, a gente escuta um relato de mulheres que estão presas há 4, 5 anos, que não tiveram acesso a nada, nem a ginecologista, nem a mastologista, nem a clínico, muitas vezes. Então, a gente está tentando ir lá com a carreta do SESC, para colocar no complexo ali da Itaitinga, porque esses ambulatórios inclusivos, eles podem dar conta, por exemplo, a mulher lésbica. Isso é recorrente. A mulher lésbica, o sistema é excludente. Aquela mulher que procura se cuidar, ela vai para uma consulta no ginecologista, homem ou mulher, as perguntas são as mais invasivas possíveis. É sobre o parceiro, como se não considera que essa paciente, essa pessoa, pode ter uma outra orientação sexual. Aí enquadra de um jeito que a pessoa fica tolhida, não quer mais voltar, e quando ela retorna tardiamente, ela já está com o câncer avançado, né? Então, é um negócio sério, essa questão da jornada do paciente oncológico, a questão do ambulatório inclusivo, a questão das linhas de cuidado
O que é essa linha de cuidado que todo mundo fala do câncer de mama, do câncer de próstata, agora o câncer de pulmão, que está tão recorrente, né? O que é essa linha de cuidado? É o passo a passo, a porta de entrada, o meio e o fim até o tratamento. É uma linha completa, entendeu? Então, assim, essa questão, por isso que essa discussão da oncologia, ela é tão complexa, ela é tão envolvente, ela requer um advocacy permanente, porque todo dia é uma novidade. Agora mesmo, hoje pela manhã, já estou aqui, desde ontem que eu estou envolvida num embaraço aqui, de uma companheira sindicalista lá de Quixadá, que teve câncer de reto há 2 anos atrás e recidivou agora, com sangramento e tudo. O serviço simplesmente, o serviço inicial que ela fez o tratamento, gente, não acolheu. Mandou ela de volta para Quixadá, a pessoa morrendo lá 20 dias, a regulação negligente também. Eu falo isso aqui sem nenhum problema, eu me responsabilizo pela minha afirmação. A nossa regulação estadual e a nossa regulação municipal de Fortaleza totalmente omissa, e a pessoa morrendo. Enquanto a gente está assistindo lá a regulação no computador, a pessoa está precisando da assistência lá na ponta. Então, essa questão do paciente oncológico, Janaína, quando você fala, e você fala com muita propriedade por ser uma mulher vitoriosa, a gente tem que lutar muito por essa jornada do paciente. Por exemplo, esse sistema de navegação, que agora é uma modernidade no nosso meio, né? Isso já é um programa que vem acontecendo nos Estados Unidos há muito tempo. O que é a navegação? Nada mais é do que a gente acompanhar o paciente no circuito do SUS. Entrada, meio e fim. Algumas iniciativas que têm sido feitas, a nossa casa tem feito um programa, que é a indústria farmacêutica tem apostado nesse tipo de projeto, inclusive bancando financeiramente, né? A nossa Secretaria de Saúde está com essa empreitada de fazer isso, nosso Conselho Estadual de Saúde está na incumbência de fazer esse programa de navegação, e esse programa de navegação nada mais é do que a gente entender o passo a passo dentro do sistema, que as pessoas se perdem nesse emaranhado de coisas. Você teve sorte, Janaína, do ponto de vista acesso ao SUS, né? Tudo fluiu bem, relativamente no tempo. Agora mesmo você precisou da tomografia, mas já sentiu que demorou um pouquinho. Quando você fica angustiada, que o médico lhe pede com urgência, e você não tem poder, você, do ponto de vista paciente, não tem o poder de agilizar, né? E ainda tem uma agravante, pessoal, no caso da jornada do paciente oncológico, que só para encerrar, que eu acho que já está concluindo aqui, nós temos embrólios no meio do caminho. Por exemplo, as clínicas populares, um grande gargalo que a saúde pública tem que dar conta. Eu denunciei isso o mês inteiro de outubro e continuo denunciando. Nós, Secretaria de Saúde do Estado, nós, Secretaria Municipal de Saúde, temos que chamar essas clínicas populares para se integrarem ao sistema. Não faz sentido a mulherada botar a mão no bolso, pagar a mamografia por R$100, aí depois não tem onde mostrar, gente. Ela vai ficar com isso na mão, só angustiada. Ela vai ficar com isso na mão, sem contar a questão da responsabilidade sanitária, da qualidade dessa mamografia, o laudo no tempo hábil, como é que eu vou integrar? Será que essa mamografia que eu tenho na mão, eu consigo ir lá para a ponta? A porta de entrada é o posto. Se eu não passei pelo posto, porque eu quis aliviar pagando, era razoável que o Sistema Único de Saúde já tivesse integrado essas coisas que vêm para supostamente ajudar, elas possam ser integradas para facilitar a vida das pessoas. Não eu pagar a mamografia, ficar com ela na mão e eu não tenho que mostrar o negócio. Sem contar que eu não vou ter dinheiro, eu estou falando da população de um país que tem mais quase 90% de pessoas SUS-dependentes. Então, você consegue R$100 uma mamografia, mas você não vai conseguir 400 para outra coisa, você não vai, no caso de uma cirurgia, você não vai conseguir bancar a radioterapia. Então, assim, se você tem que estar integrado, que o sistema faça essa integração na prática. Por isso é que, às vezes, a gente tem que ter entendimento, por isso é que a gente trabalha tão forte, Janaína, a questão da educação popular em saúde e a questão do advocacy. Não dá para a gente defender o SUS sem a gente entender, né? Aí é muito importante, quando você traz seu relato, que a gente sabe, a gente está ouvindo de quem passou, de quem estava dentro do negócio e viu. E eu estou do lado de cá, enquanto servidora, enquanto agente público, né? Enquanto pessoa que entende do sistema. Aí, quer dizer, se a gente alia quem passou, o protagonismo aí da paciente, você, com o nosso ativismo forte e inconsciente,
com o SEDEF aqui fazendo o dever de casa dele enquanto espaço de controle social. Aí nós temos a Arnete, que está lá no interior. Aí, se juntar todo mundo, aí a roda gira, para melhorar a saúde do povo. Por isso que a gente diz que saúde a gente faz a 4 mãos mesmo. É a empresa fazendo o dever de casa dela, com o olhar na saúde do trabalhador e da trabalhadora, é o agente público garantindo enquanto direito constitucional, somos nós ativistas, somos nós servidores do serviço público, somos nós profissionais de saúde, no caso aqui eu me insiro como administradora hospitalar, somos nós mulheres, né, feministas, ativistas, do que for, e aí a gente vai conseguindo mudar isso, porque a cada Outubro Rosa a gente tem que entender que essa luta vale a pena, porque se a gente não tiver essa consciência, a gente para, a gente desiste, né, porque não é fácil. Eu agora acompanhando essa companheira nossa lá do Quixadá, eu vou ser sincera, eu chorei, não foi só de dó da situação dela, não. Eu me compadeci por você ver um sistema que ele pode funcionar bem e tem uns entraves burocráticos que as pessoas não têm acessibilidade devida para fazer acontecer. Por isso que nessa hora eu não deixo barato. A gente tem que falar mesmo, assumindo assim de forma bem responsável, logicamente. A gente não pode falar ao vento, né? A gente tem que... Aqui é um programa que está gravado. Eu espero que ele tenha uma repercussão social bem importante para que as pessoas que fazem a saúde elas se invistam desse sentimento que a gente tem. E que nós queremos mais saúde para todos nós, para mim, para você, para a população toda, para todo mundo. Então, acho que eu já falei muito. Eu aqui vou agradecer na participação de vocês. Já vai dar meio dia, eu acho, né? A gente já falou um bocado. E se for para conversar, eu sou entusiasmada com a luta e falo um bocadinho também, né? A gente acaba dando esse toque. Mas fica aqui à disposição para outras conversas, outras rodadas, e sempre à disposição do controle social. Muito obrigada, viu? A Rosa, eu estou ouvindo. Gente... Voltou, Rosângela? Rosângela voltou aqui. Eu não saí, né? Na verdade, eu só não consegui ligar a minha câmera. Sim. Alguém está me ouvindo? Não, ouvindo estamos. Quem você botou aqui? Agora eu consegui ligar só o áudio. Você me disse que eu estou falando, né? Eu estou ouvindo, Rosângela, super bem. Eu não consegui ligar nem a câmera nem o áudio. Eu saí e voltei novamente. Então, como eu não estou conseguindo ligar a câmera, eu vou ficar só aqui no áudio, mas realmente a gente já está nos aproximando o horário de meio-dia. Mas eu estava ouvindo, viu, Valéria? E foi muito bom, pertinente. Realmente, a gente precisa fazer momentos como esses, né, de controle social mesmo. E aí eu ainda teria até aquela pergunta que eu falei, como nós do SEDEF, né, e de outras associações, podemos nos juntar, nos unir a você e para que a gente possa conseguir a questão da ultrassom, né? Que você disse que é mais difícil, que assim, e a gente viu que também não é um diagnóstico assim, quando se faz a mamografia, né? Às vezes precisa dessa ultrassom, né? Então, que tipo de movimento a gente pode fazer, né? Enquanto SEDEF, enquanto conselho, enquanto COPID, enquanto os conselhos, né, dos municípios que a gente convidou também para essa palestra, como a gente pode fazer, assim, qual é seu conselho, né, para a gente, Valéria? Assim, o que é que a gente pode fazer para que a gente se unindo, a gente possa estar levando isso ao Ministério Público, para que a gente possa conseguir... Eu não sei te dizer, assim, como é que funciona, né? Mas eu acho que deu para entender, né, mais ou menos. A primeira coisa que eu acho que é possível fazer é o que vocês já estão fazendo, né? É propiciando espaços como esse aqui, de ampla discussão, fazendo essa gravação chegar ao máximo de pessoas que vocês podem, nas redes sociais e divulgando. E outra coisa, apostar todas as fichas em formação sociopolítica cidadã, porque essa formação é que vai dar essa sensibilização, é que vai dar essa conscientização, é que vai fazer essa ficha cair do ponto de vista de saúde e direito e a parte que cabe enquanto dever, né? Então, e na prática mesmo, o que é que eu posso fazer? Eu lhes convido a participar do nosso próximo pleno, que vai ser agora em novembro, no Conselho Estadual de Saúde. Lá tem representantes de PCDs, de pessoas com idosos e tudo mais, mas nada impede de um conselho como o de vocês participar.
Peço também que vocês participem ativamente do Fórum Interconselhos, que está lá com a professora Zelma Madeira e com a Mônica, presidente, né? Que pode ajudar muito. Onde tiver espaço de discussão, Rosângela, é sempre importante se fazer presente. Porque foi assim que as PCDs avançaram do tanto que avançaram, é assim que nós, mulheres, do ponto de vista Outubro Rosa Ceará, avançamos, é assim que a gente vai avançando. É estando lá, levando a fala. E, na prática, eu posso pedir também para a doutora Isabel Porto e todos os que fazem lá o Ministério Público, nas Blitz Rosa, convidar um representante de vocês a participar, como nós vamos chamar também, viu, Arnete? O representante das PCDs. Então, assim, fazendo o que nós estamos fazendo. Agora, concretamente, é estando nos espaços de controle social para pautar. Tudo que nós vamos conseguir, que conseguimos até aqui, não foi fruto só de direito ou de reconhecimento de quem faz a coisa acontecer do ponto de vista política pública. Foi a gente cutucando, foi a gente apontando, foi a gente cobrando. Isso vem desde o DNA de criação do SUS até os dias atuais. Não, infelizmente, nós temos leis no país que não são respeitadas, mas infelizmente que as leis existem. Porque se elas existem, a gente tem o que cobrar. Quando não existiam as leis, como a lei dos 60 dias, ela não é cumprida, mas agora nós temos o parâmetro da lei. E quando não tinha lei, que era no tempo que desce. Então, assim, eu acho que vocês estão fazendo o dever de casa certo. Agora, concretamente, bem, pautem sempre. A pessoa idosa tem que estar na pauta do dia, porque nós estamos num país que está envelhecendo, é uma realidade. E, do ponto de vista de saúde inclusiva, esse segmento é um dos mais interessantes para a gente lutar no momento. Obrigada. Rosângela, eu queria só fazer uma fala que a Valéria estava comigo, juntamente com o doutor Luiz Eduardo, procurador, e o fundador do FIS. E, naquele momento, a Valéria deve lembrar, e em cima disso eu quero fazer aqui uma reflexão. Por quê? Porque a Valéria fala agora de uma coisa boa, de a gente estar todos juntos, né? A sociedade civil, o governo, o Ministério Público. E eu tenho isso comigo, eu vou fazer uma reflexão aqui para todos, para ver se todos, ou se é eu que estou ficando... o Vando dizia naquele momento, ô Virginia, a bateria está quase vai desligar. O Vando naquele momento falava, Valéria, de que já tinha feito várias denúncias e que o Ministério Público não tinha dado um feedback. Não sei onde é que ele está carregado. Lembra? Acho que você lembra. E que o doutor Luiz Eduardo falava naquele momento de que ele teria que buscar todas as provas. É claro, a gente não vai falar aqui uma coisa se a gente não tem prova, se não tem fundamento, né? E o que eu quero falar com isso, Valéria, quando você fala da regulação, né, da dificuldade que a gente não consegue atingir toda a plenitude dos exames, porque há uma grande dificuldade na regulação, não chega, né? Passa anos e tal. E a gente, enquanto sociedade civil, e todos que estão aqui, que é da sociedade civil, sabe de como a gente faz denúncia, de como a gente está toda hora, juntamente com o Ministério Público, e essa ciência de que a sociedade civil, o conselho, ele faz recomendação. Eu acho que o papel do Ministério Público não é recomendação. A gente faz uma denúncia, a gente não tem um feedback do Ministério Público. A gente recebe nos e-mails que o Ministério Público recomendou para o gestor tal fazer isso, fazer aquilo, no que trata a política pública, no que trata a lei, e a gente não vê realmente esse êxito. E aqui, Valéria, eu quero fazer uma reflexão para que todos fiquem com essa pulga, né? Assim, com essa dúvida.
gente faz tanta denúncia, a gente não tem um feedback positivo, seja as crianças com autismo que estão aí nos municípios sem atendimento, seja as mulheres que necessitam de mama, de mamografia, seja qualquer tipo de denúncia. A gente não tem esse feedback do Ministério Público. E aí eu faço uma reflexão de que eu acho que recomendação é da sociedade civil, é do controle social, e que a gente vê muito o Ministério Público utilizando as recomendações para esses gestores que têm que executar a política pública. E essa é uma dificuldade, Valéria, que eu, como cidadã, eu, como ativista, eu procuro todo o tempo fazer esse diálogo com o Ministério Público, mas estou sentindo essa dificuldade de feedback do Ministério Público. Por exemplo, hoje, Rosângela, eu quero dar ciência a vocês que o IBGE não está atendendo que realmente nós temos que ter do censo do IBGE, e hoje a Procuradoria Federal, né, encaminhou para o Fórum Cearense de Pessoas com Deficiência, de Entidade de Pessoas com Deficiência e Patologia, porque nós já fizemos uma denúncia, e a Rosângela sabe o que eu estou dizendo, porque o Conselho também formalizou, né, uma das mesmas coisas. O que eu quero dizer com isso? É que, sabe, Valéria, eu não sei até onde nós vamos aguardar a resposta do Ministério Público, porque o Ministério Público ele está dentro da gestão, ele está dentro do segmento da sociedade civil, e quando a gente realmente precisa do Ministério Público para finalizar tudo aquilo que nós buscamos, Valéria, no controle social, porque o controle social e a sociedade civil demanda para o Ministério Público. E aí, eu, enquanto ativista, como sociedade civil, eu sinto essa grande dificuldade de feedback, de produção, né? E você esteve comigo naquela mesa, onde o Vando dizia para o doutor Luiz Eduardo que de tudo já tinha feito e não tinha nem um feedback do Ministério Público, que o Ministério Público precisava desse feedback. Então, assim, essa é uma reflexão que eu faço nesse momento, eu não sei se é apropriado, mas como a Valéria falou, né, desse conjunto, né, e eu trago essa reflexão para essa mesa que está tão bem representada. E aí eu gostaria só, Valéria, que você me pontuasse alguma coisa do que eu falei de positivo, do que a gente pode fazer. E aí, Arnete, eu trago nessa sua afirmação, eu puxo agora a responsabilidade para o nosso CESAL. O nosso CESAL, enquanto maior espaço de controle social desse Estado, que é o Conselho Estadual da Secretaria de Saúde do Estado, já que nós estamos falando de saúde inclusiva, o nosso CESAL pode produzir resolução, o nosso CESAL pode demandar para o próprio Ministério Público, o nosso CESAL, enquanto instância de controle social, pode ser mais incisivo nisso, né? Porque se há uma disposição do Ministério Público de fazer, se há uma possibilidade nossa de cobrar, e se há uma necessidade da sociedade ter, é fazer acontecer, né? É juntar todas essas forças, e aí eu trago, com a sua reflexão aí, eu trago a responsabilidade para nós, CESAL. Eu trago a responsabilidade para nós, CESAL. Em cima do que você disse, Valéria, e eu quero afirmar, né, que quem estava na reunião, na mesa passada, que estava eu, Valéria, o Vando, estava o doutor Luiz Eduardo, e o doutor Luiz Eduardo, naquele momento, Valéria, você lembra que ele dizia, Vando, existe uma instância maior do que o Ministério Público, lembra, Valéria? E que eu aprendi com o doutor Luiz Eduardo, no FID, 2008, 2012, de que quando o Ministério Público não dá um feedback e não dá e não produz aquilo que nós... Porque o controle social produz muito. Ele vai buscar prova, ele faz tudo, ele provoca o Ministério Público. E o Ministério Público, por muitas vezes, ele não dá o feedback que aquela sociedade está buscando.
né? E ele disse uma coisa muito certa, e de que eu aprendi nessa década com o doutor Luiz Eduardo, de que quando o Ministério Público ele não dá o feedback, não dá a produção para essa sociedade, para esse controle social, existe uma instância maior do que o Ministério Público, que é o Conselho Federal de Justiça. Então, a reflexão que eu trago é que nós precisamos, Valéria, sim, juntamente com um dos maiores controles social e que eu respeito muito e que aprendi muito, que é o Conselho de Saúde, né? Então, assim, eu fui 4 anos conselheira e sei a responsabilidade que é. Então, essas são uma reflexão para que a gente volte para nossos lares, para o nosso controle social, para a nossa sociedade civil, entendendo que o Ministério Público ele tem que estar no canto dele para nós demandarmos e ele dar uma resposta para essa sociedade, para esse controle social. Obrigada. Muito bom, viu? Sua fala aí, Arnete. E aí, gente, a gente já está iniciando, ou encaminhando aqui, né? Caminhando para a gente encerrar esse nosso momento tão rico e que, por mim, teria mais pessoas, né? Apesar de eu não estar mais conseguindo ligar a câmera, mas quero ser bem grata mesmo a todas essas pessoas que eu citei aqui, né? E aos intérpretes que ficaram aqui, né, a Ellen, o Juan, a Janiele, muito grata, viu, a vocês, a Vládia, que organizou tudo, né, com a Valéria e a Janaína, de estarem presentes aqui, e a articulação, né, da Érica e da Juliana, da Secretaria de Saúde, gratidão mesmo, assim, todos que participaram, pessoas que estão aqui também da minha família, que a gente possa ser um portal, né, de algumas informações de que a gente não sabe, mas a gente sabe quem sabe. Então, Valéria, vai se preparando aí para algumas procuras nossas, viu? Janaína também, desse seu autoestima aí, que pode nos trazer esse exemplo, né? E gratidão a todos e pela presença. Eu acredito que a Vládia tenha tirado nossa foto bem antes, né? Apesar de que não... Porque eu não vou aparecer, a não ser que você queira tirar aí, Vládia, que as pessoas peçam para abrir a câmera. Ser grata às pessoas da minha família e amigos queridos que estão aqui também ouvindo essa palestra. Espero que tenham gostado e que possam levar essas informações e que qualquer coisa estamos aqui, né? E como eu falei, se eu não souber, eu sei quem sabe. Estamos juntos, viu? E aí, vamos tirar a foto, Vládia? Olha a Grazi, rapaz. O povo só aparece no final da reunião, aí logo agora que eu não posso abrir a minha. Vamos fazer uma colagem, né, com a minha foto aí. Todos prontos? Ninguém se mexe. Avisa, hein? Eu estou aparecendo, Rosângela. Tá. Todo mundo tá linda. Então, estamos lindas.